E se o seu chefe bilionário descobrisse o seu segredo mais íntimo? Marina desabafou com a amiga sobre algo que nunca contou para ninguém, sem saber que ele estava ouvindo cada palavra, e aquilo despertou nele uma obsessão impossível de controlar. Essa história tem desejo, ciúmes, entrega e um romance que vai te deixar grudado na tela até o último segundo. Fica comigo porque você não vai querer perder isso. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal, inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Marina olhou para o prato de salada na sua frente e suspirou fundo. Mais um almoço no refeitório da empresa, mais um dia igual aos outros. Ela mexeu distraída nas folhas de alface, enquanto sua melhor amiga Júlia tagarelava sobre o final de semana. A segunda-feira estava arrastada, e Marina sentia aquele peso no peito que sempre vinha quando pensava na sua vida pessoal. Júlia parou de falar no meio da frase e estreitou os olhos na direção da amiga. Ela conhecia Marina há tempo suficiente para saber quando algo estava errado. Marina, o que foi? Você mal tocou na comida e está com aquela cara de enterro. Aconteceu alguma coisa? Júlia perguntou, inclinando-se sobre a mesa, com preocupação genuína no rosto. Marina levantou os olhos e sentiu um aperto na garganta. Ela estava cansada de fingir que estava tudo bem, cansada de sorrir e dizer que estava apenas focada no trabalho. Ju, você já sentiu que tem alguma coisa errada com você? Tipo, que você não se encaixa em lugar nenhum? Marina finalmente soltou e sua voz saiu mais trêmula do que ela gostaria. Júlia franziu a testa, pegando a mão da amiga sobre a mesa. Do que você está falando? Você é perfeita, Marina. Sério, de onde tirou essa ideia? Júlia respondeu com ternura. Marina balançou a cabeça e sentiu os olhos arderem. Ela olhou ao redor do refeitório, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção nelas. O lugar estava relativamente vazio naquele horário, apenas algumas mesas ocupadas no outro canto do salão. Ju, eu preciso te contar uma coisa, mas você promete que não vai me julgar? Marina sussurrou, inclinando-se para a frente. Júlia assentiu imediatamente, apertando a mão da amiga com incentivo. Marina tomou fôlego e finalmente deixou as palavras saírem. Eu tenho 28 anos e ainda sou virgem. Nunca fiquei com ninguém de verdade. Nunca me entreguei para nenhum homem. Júlia piscou algumas vezes, processando a informação. Então, apertou ainda mais a mão de Marina e sorriu com carinho. Mari, por que você acha que isso é um problema? Não tem nada de errado com você. Cada pessoa tem seu tempo. Não é só isso, Ju. É que eu vejo todo mundo vivendo, se relacionando, tendo experiências e eu estou aqui parada no tempo. Já saí com alguns caras, mas nunca rolou nada além de uns beijinhos. Eu sempre travo quando a coisa começa a esquentar. Marina desabafou, sentindo um alívio enorme em finalmente colocar aquilo para fora. E por que você acha que trava? Tem medo de alguma coisa? Júlia perguntou gentilmente. Marina mordeu o lábio inferior, pensando na resposta certa. Eu acho que é porque eu nunca senti aquela conexão de verdade, sabe? Aquela certeza de que o cara realmente se importa comigo, de que não sou só mais uma conquista. Eu não quero simplesmente perder a virgindade, Ju. Eu quero que seja especial, com alguém que me faça sentir segura, desejada, mas também respeitada. Alguém que olhe para mim e veja mais do que apenas um corpo. Marina explicou, e sua voz estava carregada de emoção. O que Marina não sabia é que cada palavra sua estava sendo ouvida com uma atenção absoluta. Na sala de reuniões adjacente ao refeitório, Rafael Almeida estava sentado à cabeceira da mesa, revisando alguns contratos. Ele tinha decidido trabalhar durante o almoço e a porta estava entreaberta apenas alguns centímetros. Rafael era conhecido na empresa como um CEO implacável, frio, calculista. Aos 35 anos, ele tinha construído um império no ramo da tecnologia e sua reputação o precedia. Ele não sorria facilmente, não fazia concessões e certamente não se envolvia emocionalmente com nada nem ninguém. Mas quando a voz suave de Marina chegou até seus ouvidos, algo nele mudou. Rafael ergueu os olhos dos papéis, sua atenção completamente capturada pela conversa. Ele conhecia Marina, claro.
Ela era assistente executiva do departamento financeiro, trabalhava na empresa há 2 anos, sempre discreta, eficiente, com aquele jeito tímido. Rafael tinha cruzado com ela pelos corredores centenas de vezes, mas nunca havia realmente prestado atenção. Até agora. Ele se levantou da cadeira silenciosamente e caminhou até a porta, parando logo atrás dela. Não deveria estar ouvindo aquela conversa. Sabia disso. Mas não conseguia se afastar. Havia algo na vulnerabilidade de Marina, na honestidade crua das suas palavras, que o prendeu ali. Marina, você vai encontrar esse cara. Eu tenho certeza. E quando encontrar, vai valer a pena ter esperado. Júlia disse com convicção, fazendo Marina sorrir fracamente. Rafael sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo, algo que ele não experimentava há anos. Talvez nunca tivesse experimentado de verdade. Era um misto de fascínio, desejo e uma necessidade estranha de ser exatamente o homem que Marina estava descrevendo. Ele queria ser aquele que a faria sentir segura, que a desejaria de verdade, que a respeitaria e ainda assim a incendiaria por completo. A ideia o atingiu com uma força avassaladora. Rafael se afastou da porta e voltou para a mesa de reuniões. Ele tentou retomar o trabalho, mas seus olhos continuavam desviando para a porta entreaberta. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael Almeida não estava pensando em negócios, em lucros ou em estratégias corporativas. Ele estava pensando em uma mulher que ele mal conhecia, mas que de alguma forma tinha acabado de despertar algo nele que ele nem sabia que existia. Algo que ia muito além do desejo físico. Era uma necessidade primitiva de proteger, de possuir, de ser o único homem que ela deixaria entrar na vida dela. Os dias seguintes foram uma tortura para Rafael. Ele não conseguia tirar Marina da cabeça e aquilo estava começando a afetar sua rotina. Pela primeira vez em anos, ele se pegou distraído durante reuniões importantes, assinando contratos sem ler com a atenção de sempre, olhando pela janela do seu escritório como se estivesse em outro mundo. E estava no mundo onde Marina existia, onde ela sorria, onde ela falava com aquela voz suave que tinha se tornado uma obsessão para ele. Rafael se sentia como um adolescente, experimentando a primeira paixão, e aquilo era ao mesmo tempo emocionante e frustrante. Ele era um homem que sempre teve controle absoluto sobre tudo na sua vida, mas Marina tinha bagunçado todo esse controle com apenas algumas palavras sinceras. Na manhã de quinta-feira, Rafael tomou uma decisão. Ele não podia mais ficar apenas observando Marina de longe como um idiota. Precisava se aproximar, precisava conhecê-la de verdade, fazer com que ela o notasse. Mas como? Ele era o CEO da empresa, e ela era uma assistente executiva. Qualquer aproximação precisava ser feita com cuidado para não assustá-la, ou fazê-la pensar que ele estava abusando da sua posição. Rafael passou a manhã inteira planejando sua estratégia como se fosse uma negociação corporativa importante. E, de certa forma, era a negociação mais importante da sua vida. A oportunidade perfeita surgiu durante a tarde. Rafael estava revisando os relatórios financeiros do trimestre quando notou que faltavam alguns dados específicos do departamento onde Marina trabalhava. Normalmente, ele pediria para sua secretária solicitar as informações, mas desta vez ele decidiu ir pessoalmente. Rafael se levantou, ajeitou a gravata e saiu do seu escritório com passos determinados. Seu coração batia num ritmo acelerado e ele achou aquilo ridículo. Ele já tinha fechado negócios de milhões de reais sem suar uma gota, mas a ideia de falar com Marina o deixava nervoso como nunca. Quando chegou ao departamento financeiro, Rafael varreu o ambiente com os olhos até encontrá-la. Marina estava sentada na sua mesa, concentrada no computador, mordendo levemente o lábio inferior enquanto digitava. Ela usava uma blusa azul claro, que realçava seus olhos, e o cabelo estava preso em um coque despretensioso que deixava alguns fios soltos, emoldurando seu rosto. Rafael sentiu o peito apertar. Como ele tinha passado 2 anos sem realmente ver aquela mulher. Marina, posso falar com você um momento? Rafael disse, e sua voz saiu mais rouca do que ele pretendia.
Marina levantou os olhos surpresa, e quando viu quem estava ali, seus olhos se arregalaram. O CEO da empresa estava na frente da sua mesa, olhando diretamente para ela. Isso nunca tinha acontecido antes. Senhor Almeida, claro sim, o que o senhor precisa? Marina respondeu rapidamente, levantando-se da cadeira e quase derrubando o mouse no processo. Ela estava visivelmente nervosa, e Rafael achou aquilo adorável. Ele deu um pequeno sorriso, tentando deixá-la mais confortável. Por favor, me chame de Rafael. E não precisa ficar nervosa. Eu só preciso de alguns dados específicos dos relatórios do último trimestre. Podemos conversar no meu escritório? Será mais tranquilo. Rafael sugeriu, mantendo um tom profissional, mas seus olhos diziam muito mais do que suas palavras. Marina assentiu rapidamente, pegando seu tablet e seguindo-o pelos corredores. Enquanto caminhavam, Rafael diminuiu o ritmo propositalmente para ficar ao lado dela. Você trabalha aqui há quanto tempo, Marina? Ele perguntou, fingindo desconhecimento. Marina olhou para ele de soslaio, ainda tentando processar o fato de estar caminhando ao lado do CEO. 2 anos, meu senhor. Quer dizer, Rafael. Ela respondeu, corrigindo-se rapidamente. Rafael assentiu, como se estivesse guardando aquela informação como algo precioso. 2 anos, e esta é a primeira vez que conversamos de verdade. Isso é um erro que eu pretendo corrigir. Rafael disse, e havia algo na forma como ele falou que fez Marina sentir uma onda de calor percorrer seu corpo. Ela não sabia como interpretar aquilo. O que exatamente ele quis dizer? Quando chegaram ao escritório, Rafael fechou a porta e indicou uma das poltronas confortáveis próximas à janela, ao invés da cadeira formal do outro lado da mesa. Ele queria que aquilo parecesse menos uma reunião de trabalho e mais uma conversa. Marina se sentou cruzando as pernas nervosamente e segurando o tablet como se fosse um escudo protetor. Rafael se sentou na poltrona ao lado dela, perto demais para ser apenas profissional, mas não perto o suficiente para ser inadequado. Então, Marina, me fale sobre você. O que você gosta de fazer fora do trabalho? Rafael perguntou, completamente ignorando os relatórios que supostamente eram o motivo daquela conversa. Marina piscou confusa, sem entender para onde aquilo estava indo. Eu gosto de ler, principalmente romances. E também gosto de cozinhar, testar receitas novas nos finais de semana. Ela respondeu hesitante. Rafael se inclinou levemente para a frente, observando-a com interesse genuíno. Romances? Que tipo de romances? Ele perguntou, e Marina sentiu suas bochechas esquentarem. Ela não esperava que o CEO da empresa estivesse interessado em saber sobre seus gostos literários. Sabe, aqueles romances clássicos, histórias com finais felizes onde as pessoas realmente se conectam, Marina respondeu. E Rafael sorriu de um jeito que fez algo se mexer dentro dela. Era um sorriso diferente do habitual, mais suave, mais genuíno. Eu gosto disso. Pessoas que acreditam em conexões reais, em sentimentos verdadeiros. É raro encontrar isso hoje em dia. Rafael disse, e suas palavras carregavam um peso que Marina não conseguia decifrar completamente. Eles continuaram conversando por mais de 1 hora, e Rafael fez questão de conhecer cada detalhe sobre ela. Suas comidas favoritas, seus filmes preferidos, sua família, seus sonhos. E Marina, apesar do nervosismo inicial, se viu abrindo com ele de uma forma surpreendente. Quando Marina finalmente saiu do escritório, ela estava completamente confusa. O que tinha acabado de acontecido? Eles mal tinham falado sobre trabalho. E por que o CEO estava tão interessado nela? Rafael, por outro lado, estava mais certo do que nunca. Marina era exatamente o que ele imaginava. Doce, inteligente, com uma profundidade emocional que ele nunca tinha encontrado em nenhuma outra mulher. E ele estava completamente obcecado. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório e encontrou um buquê de rosas brancas na sua mesa. Não eram rosas vermelhas comuns, mas rosas brancas delicadas e perfumadas, arranjadas com bom gosto em um vaso de cristal. Ela olhou ao redor confusa, procurando algum cartão ou identificação, mas não havia nada.
Júlia apareceu ao seu lado com os olhos arregalados e um sorriso maroto no rosto. Alguém tem um admirador secreto. Quem será? Júlia provocou cutucando o ombro da amiga. Marina sentiu as bochechas ficarem vermelhas enquanto tocava delicadamente nas pétalas. Elas eram perfeitas, cada uma delas. Quem teria enviado aquilo? Ela não estava saindo com ninguém. Não tinha dado nenhum sinal para nenhum colega de trabalho. Era um mistério que a deixou pensativa o dia inteiro. O que Marina não sabia é que Rafael estava no seu escritório, observando discretamente através das câmeras de segurança a reação dela ao receber as flores. Ele viu o sorriso tímido que ela deu, a forma como ela cheirou as rosas com cuidado, e aquilo encheu seu peito de uma satisfação profunda. Era apenas o começo. Rafael tinha toda uma estratégia traçada para conquistar Marina, e ele executaria cada passo com a mesma precisão que usava nos seus negócios. Nos dias seguintes, pequenos presentes começaram a aparecer na mesa de Marina. Um café especial preparado exatamente como ela gostava, com 2 medidas de açúcar e um toque de canela. Um livro de romance que ela tinha mencionado casualmente durante a conversa no escritório de Rafael. Um chocolate importado que ela amava, mas raramente comprava por ser caro. Marina estava completamente intrigada e ao mesmo tempo encantada com aquela atenção misteriosa. Ela chegou a perguntar para alguns colegas se eles sabiam quem estava enviando os presentes, mas ninguém sabia de nada. Rafael observava tudo de longe, satisfeito com o progresso. Ele notava como Marina ficava corada quando recebia os presentes, como ela sorria para si mesma quando pensava que ninguém estava olhando. Mas ele queria mais. Queria estar perto dela, queria conversar, queria fazê-la rir. Então ele começou a criar situações para se encontrarem naturalmente. De repente, Rafael precisava passar pelo departamento financeiro todos os dias. De repente, havia sempre alguma dúvida que só Marina poderia esclarecer. De repente, ele estava almoçando no refeitório da empresa, ao invés de sair para restaurantes caros como sempre fazia. Marina, que coincidência te encontrar aqui, Rafael disse numa terça-feira, aparecendo ao lado dela na fila do refeitório com uma bandeja nas mãos. Marina se virou surpresa e sentiu uma onda de nervosismo. Ele estava sem o paletó hoje, apenas com a camisa social branca, e estava absurdamente atraente. Marina precisou se esforçar para manter a compostura. Rafael, você costuma almoçar aqui? Ela perguntou genuinamente surpresa. Rafael deu aquele sorriso que já estava começando a mexer com ela de formas perigosas. Estou tentando me reconectar com a empresa, conhecer melhor as pessoas que trabalham comigo. Posso almoçar com você? Ele perguntou e Marina não conseguiu pensar em nenhuma razão para recusar, embora soubesse que Júlia ia surtar quando a visse almoçando com o CEO. Eles se sentaram em uma mesa mais reservada e Rafael conduziu a conversa com maestria. Ele fazia perguntas sobre o trabalho dela, sobre como ela via a empresa, sobre suas ideias e opiniões, e ele realmente ouvia. Não era aquela escuta superficial que a maioria das pessoas fazia. Rafael prestava atenção em cada palavra, em cada detalhe, como se tudo que ela dissesse fosse a coisa mais importante do mundo. Marina se viu relaxando na presença dele, esquecendo que ele era o CEO bilionário e poderoso da empresa. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Rafael disse depois de um tempo, sua voz ficando um tom mais baixa e íntima. Marina assentiu, curiosa e um pouco nervosa. Você está saindo com alguém no momento? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Marina sentiu o rosto esquentar e começou a brincar com o guardanapo na sua frente. Não, eu não estou saindo com ninguém. Por quê? Rafael se inclinou levemente para a frente, seu olhar penetrante fixo no dela, de uma forma que fez Marina esquecer como respirar. Porque eu gostaria de te levar para jantar. Um jantar de verdade, fora daqui. Só eu e você. Marina ficou sem palavras. O CEO da empresa estava a convidando para sair. Aquilo parecia surreal. Ela abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer. Uma parte dela queria aceitar imediatamente, mas outra parte estava aterrorizada. Rafael era experiente, sofisticado. Provavelmente tinha saído com mulheres incríveis. E ela era apenas ela.
Eu não sei se é uma boa ideia. Você é meu chefe, e eu sou apenas uma assistente. As pessoas vão falar. Marina disse hesitante, procurando por desculpas racionais quando na verdade estava apenas com medo. Marina, olha para mim. Rafael pediu suavemente. Ela ergueu os olhos e se viu presa no olhar dele. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar. E você não é apenas uma assistente. Você é uma mulher inteligente, fascinante, e eu quero te conhecer melhor. Me dá essa chance, apenas um jantar. A sinceridade na voz dele, a forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a única pessoa no mundo, tudo isso quebrou as defesas de Marina. Ela assentiu lentamente, sentindo uma mistura de empolgação e terror. Tudo bem, um jantar. O sorriso que Rafael deu poderia iluminar a cidade inteira. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, e aquele toque simples enviou ondas de eletricidade pelo corpo de Marina. Sexta-feira à noite. Eu passo para te buscar às 8. E Marina, use algo bonito. Eu quero te levar em um lugar especial. Sexta-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela passou horas escolhendo o vestido perfeito. Um vestido azul marinho que abraçava suas curvas discretamente e terminava logo acima dos joelhos. Ela soltou os cabelos em ondas suaves e caprichou na maquiagem, destacando seus olhos. Quando Rafael tocou a campainha do seu apartamento, Marina encheu os pulmões de ar e abriu a porta. A reação dele valeu cada segundo de preparação. Rafael ficou literalmente sem palavras por um momento, seus olhos percorrendo cada centímetro dela com uma admiração que era quase palpável. Marina, você está deslumbrante. Ele finalmente disse, e sua voz estava rouca de desejo. O restaurante que Rafael escolheu era o tipo de lugar que Marina só via em revistas. Elegante, sofisticado, com uma vista incrível da cidade. Eles foram recebidos como realeza, e Marina percebeu que Rafael provavelmente era um cliente VIP. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo. Rafael contou sobre como construiu sua empresa do zero, sobre os desafios que enfrentou, sobre seus sonhos. E ele perguntou sobre os sonhos dela também, sobre o que ela queria para o futuro, sobre quem ela realmente era por trás da fachada profissional. Eu nunca conheci alguém como você, Marina, Rafael disse no meio da sobremesa, pegando a mão dela sobre a mesa. Você tem uma pureza, uma sinceridade que é rara, e eu não consigo parar de pensar em você desde aquele dia. Marina sentiu seu pulso acelerar. Ela sabia que deveria ser cautelosa, mas havia algo em Rafael que a fazia querer arriscar. Eu também não consigo parar de pensar em você, ela admitiu baixinho. Rafael se levantou e estendeu a mão para ela. Vem, quero te mostrar uma coisa. Eles saíram para o terraço do restaurante, onde a vista era ainda mais espetacular. A cidade brilhava abaixo deles como um mar de estrelas. Rafael se posicionou atrás de Marina, seus braços envolvendo-a delicadamente pela cintura. Ela podia sentir o calor do corpo dele, o perfume masculino que a deixava tonta. Marina, lhe sussurrou no ouvido dela, e sua voz estava carregada de emoção. Ela se virou para encará-lo e, de repente, eles estavam muito perto, respirando o mesmo ar. Rafael levantou a mão e acariciou o rosto dela com uma ternura que contrastava com a paixão em seu olhar. Ele se inclinou lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Marina não queria recuar. Ela queria aquele beijo mais do que tinha querido qualquer coisa na vida. Quando os lábios dele tocaram os dela, Marina sentiu o mundo inteiro parar. O beijo começou suave, quase reverente, mas rapidamente se aprofundou. Rafael a puxou mais para perto e Marina se entregou completamente àquela sensação. Era tudo que ela tinha imaginado e mais. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Rafael apoiou a testa na dela, seus olhos fechados como se estivesse saboreando o momento. Você não faz ideia do quanto eu te quero, ele confessou em voz baixa. As semanas seguintes foram como um sonho para Marina. Ela e Rafael passaram a se encontrar sempre que podiam. Jantares românticos, caminhadas no parque, conversas que duravam horas. Rafael era atencioso, carinhoso, e fazia Marina se sentir especial,
de uma forma que ela nunca tinha experimentado. Mas eles mantinham tudo discreto no escritório, apenas olhares roubados e sorrisos secretos quando cruzavam pelos corredores. Marina estava completamente apaixonada e tinha certeza de que Rafael sentia o mesmo. Ele demonstrava isso em cada gesto, em cada palavra, em cada toque delicado. Mas tudo estava prestes a mudar. Na segunda-feira de manhã, Marina chegou ao escritório e notou um movimento diferente no departamento. Havia um homem novo sendo apresentado aos funcionários, e ela não pode deixar de notar que ele era atraente. Alto, cabelos castanhos bem cortados, sorriso charmoso e um terno que revelava um corpo atlético. Júlia apareceu ao lado de Marina, com aquele brilho nos olhos que ela sempre tinha quando via um homem bonito. Você viu o novato? É o Lucas Mendes, novo executivo que vai trabalhar em projetos integrados com vários departamentos, e pelo visto vai estar bastante por aqui nas próximas semanas. Júlia sussurrou animada. Marina deu de ombros, não muito interessada. Ela já tinha o homem que queria, e Lucas, por mais bonito que fosse, não chegava nem perto de Rafael. Mas Lucas tinha outros planos. Durante a primeira reunião da manhã, ele fez questão de se sentar ao lado de Marina, apresentando-se com aquele sorriso confiante. Lucas Mendes, muito prazer. E você é? Marina Costa, assistente executiva do financeiro. Ela respondeu educadamente, apertando a mão que ele estendeu. Lucas segurou sua mão um pouco mais do que o necessário, seus olhos percorrendo o rosto dela com interesse óbvio. Marina, que nome bonito. Combina com você, ele disse com um tom sedutor que fez Marina se sentir desconfortável. Ela puxou a mão de volta e focou nos papéis na sua frente, tentando ignorar a forma como Lucas continuava olhando para ela durante toda a reunião. Depois da reunião, Lucas a abordou novamente no corredor. Marina, estou novo aqui e ainda não conheço ninguém. Você aceitaria almoçar comigo hoje? Prometo ser boa companhia. Marina estava prestes a recusar educadamente quando sentiu uma presença forte atrás dela. Ela se virou e encontrou Rafael parado ali, e a expressão no rosto dele a assustou. Ele estava olhando para Lucas com uma frieza que ela nunca tinha visto antes, a mandíbula tensionada e os olhos escuros perigosamente travados no outro homem. Senhor Mendes, Marina já tem compromisso para o almoço. Comigo, questões urgentes da empresa. Rafael disse, e sua voz estava tão gélida que até Marina sentiu um arrepio. Lucas piscou surpreso, claramente não esperando aquela interrupção, e muito menos do CEO da empresa. Senhor Almeida, claro, desculpe, não sabia que havia reuniões agendadas. Lucas respondeu rapidamente, dando um passo atrás. Rafael não tirou os olhos dele como se estivesse marcando o território. Agora você sabe. Marina, meu escritório agora, Rafael disse, e sem esperar resposta, virou-se e caminhou pelo corredor com passos firmes. Marina seguiu atrás dele, confusa e um pouco assustada com aquela mudança brusca de comportamento. Quando entraram no escritório, Rafael fechou a porta com mais força do que o necessário e se virou para ela. Quem é aquele cara e o que ele quer com você? Rafael perguntou, e Marina podia ver a raiva mal contida nos olhos dele. Ela nunca tinha visto Rafael assim, tão alterado, tão fora de controle. Rafael, ele é apenas o novo executivo. Ele só me convidou para almoçar porque é novo e não conhece ninguém. Marina explicou, tentando acalmar a situação. Mas suas palavras pareceram ter o efeito oposto. Só isso? Marina, você viu como ele olhou para você? Como ele segurou sua mão? Ele não quer apenas almoçar, ele quer te conquistar, Rafael disse, andando de um lado para o outro em um gesto de frustração. Marina cruzou os braços, começando a ficar irritada com aquela possessividade exagerada. E daí? Eu não estou interessada nele, Rafael. Eu estou com você, ou você esqueceu disso? Ela retrucou, e havia uma pontada de mágoa na sua voz. Rafael parou de andar e caminhou até ela, segurando seu rosto com as duas mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Eu não esqueci. Mas você não entende o que eu sinto quando vejo outro homem perto de você, tocando você, olhando para você daquele jeito.
Eu fico louco, Marina. Eu não suporto a ideia de dividir você com ninguém, Rafael confessou, e sua voz estava carregada de emoção crua. Marina sentiu uma pontada no peito ao ver a vulnerabilidade nos olhos dele. Rafael, você não precisa me dividir com ninguém. Eu escolhi você. Mas você precisa confiar em mim, ela disse suavemente, colocando as mãos sobre as dele que ainda seguravam seu rosto. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando uma batalha interna. Eu confio em você, mas não confio nele, nem em nenhum outro homem que possa aparecer e tentar te tirar de mim, Rafael disse, e então a puxou para um beijo intenso, quase desesperado. Era um beijo que dizia tudo o que ele não conseguia expressar com palavras. Um beijo que marcava território, que dizia que ela era dele. Nos dias seguintes, Marina notou que Rafael estava sempre por perto quando Lucas aparecia. Se Lucas tentava puxar conversa com ela no corredor, Rafael surgia do nada com alguma tarefa urgente. Se Lucas se aproximava dela no refeitório, Rafael aparecia e literalmente se colocava entre eles. Marina não sabia se deveria se sentir lisonjeada ou preocupada com aquele comportamento ciumento. Lucas, por outro lado, não desistia facilmente. Ele continuava tentando chamar a atenção de Marina, elogiando seu trabalho, trazendo café para ela, oferecendo ajuda mesmo quando ela não precisava. E quanto mais Lucas insistia, mais o ciúme de Rafael crescia. A tensão no escritório estava ficando palpável e os outros funcionários começaram a notar o clima estranho entre os três. Na quinta-feira, a situação chegou ao limite. Marina estava no arquivo da empresa procurando alguns documentos antigos quando Lucas apareceu. Precisa de ajuda? Esses arquivos parecem pesados, ele ofereceu, se aproximando dela no espaço apertado entre as estantes. Não, obrigada, eu consigo. Marina respondeu sem olhar para ele, continuando sua busca pelos documentos. Mas Lucas não se afastou. Ele chegou ainda mais perto, e Marina podia sentir a presença dele atrás dela, de uma forma que a deixou desconfortável. Marina, por que você me evita? Eu só quero ser seu amigo. Lucas disse e sua mão tocou levemente no ombro dela. Foi um toque simples, mas naquele momento, a porta do arquivo se abriu com força, e Rafael entrou como uma tempestade. Tire sua mão dela, agora. Rafael ordenou, e sua voz estava baixa e perigosa. Lucas se afastou imediatamente, mas havia um sorriso provocador no rosto dele, como se estivesse gostando de tirar Rafael do sério. Senhor Almeida, eu estava apenas ajudando Marina com os arquivos. Lucas disse com falsa inocência. Rafael avançou para ele, e Marina teve que se colocar entre os dois homens, colocando as mãos no peito de Rafael para impedi-lo de fazer algo de que pudesse se arrepender. Rafael, para. Não vale a pena, ela disse firmemente, encarando-o diretamente. Rafael estava com a respiração irregular, a raiva evidente em cada linha do seu corpo. Mas ao olhar para Marina, algo nele se acalmou. Ele agarrou a mão dela e a puxou para fora do arquivo, deixando Lucas para trás. Eles entraram no elevador e assim que as portas se fecharam, Rafael a empurrou suavemente contra a parede, seus braços de cada lado da cabeça dela, prendendo-a. Você não faz ideia do quanto eu quero te manter só para mim, longe de todos os outros homens, ele disse, sua voz rouca e cheia de necessidade. Marina levantou os olhos para ele e viu o desejo, o ciúme, mas também o medo. Medo de perdê-la. Rafael, eu sou sua, só sua. Quando você vai acreditar nisso? Ela sussurrou, tocando o rosto dele com ternura. Rafael fechou os olhos, apoiando a testa na dela. Eu acredito, mas eu tenho tanto medo de te perder. Você se tornou tão importante para mim, Marina. Tão importante que às vezes eu mal consigo respirar quando penso na possibilidade de você não estar mais na minha vida. Ele confessou, e havia uma vulnerabilidade na voz dele que partiu o coração de Marina. O final de semana passou em uma névoa de confusão para Marina. Ela não conseguia parar de pensar em Rafael, na intensidade dos sentimentos dele, no ciúme que beirava a obsessão. Por um lado, era inebriante ser desejada daquela forma, ser o centro do universo de alguém tão poderoso e fascinante. Por outro lado, Marina começava a questionar se aquilo era saudável, se ela realmente conhecia Rafael
ou apenas a versão dele que ele mostrava para ela. Que havia algo que a incomodava profundamente, uma dúvida que roía sua mente nas horas silenciosas da madrugada. Rafael a queria de verdade, ou ela era apenas uma fantasia para ele, a virgem intocada que ele podia conquistar. Na segunda-feira de manhã, Marina chegou ao escritório determinada a ter uma conversa séria com Rafael. Ela precisava de respostas, precisava saber exatamente o que aquele relacionamento significava para ele. Mas antes que pudesse procurá-lo, sua secretária apareceu com um recado. Senhor Almeida precisava vê-la imediatamente em seu escritório. Marina subiu até o último andar com uma sensação estranha no estômago, sem saber o que esperar. Quando entrou no escritório, Rafael estava de pé na frente da janela, olhando para a cidade lá embaixo. Ele não usava paletó hoje, apenas a camisa social branca, e havia uma tensão visível nos ombros dele. Ele se virou quando ouviu a porta fechar, e Marina viu algo diferente nos olhos dele. Havia uma determinação ali, uma decisão tomada. Marina, obrigado por vir, senta, por favor, Rafael disse, indicando o sofá. Marina se sentou, suas mãos nervosamente entrelaçadas no colo. Rafael se sentou ao lado dela, mais perto do que seria apropriado para uma reunião de trabalho, mas eles já tinham ultrapassado aquela linha há muito tempo. Rafael, eu também preciso conversar com você. Eu tenho algumas perguntas e... Marina começou, mas Rafael levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Deixa eu falar primeiro, por favor. Eu preciso te dizer algumas coisas, e se eu não disser agora, talvez nunca tenha coragem. Ele disse, e havia uma vulnerabilidade na voz dele que Marina nunca tinha ouvido antes. Ela assentiu, esperando. Rafael inspirou profundamente, esfregando as mãos no rosto em um gesto nervoso que ela já conhecia bem. Marina, naquela tarde, há algumas semanas atrás, eu ouvi sua conversa com sua amiga no refeitório. Eu ouvi quando você disse que ainda era virgem, que estava esperando pelo homem certo, por alguém que te fizesse sentir segura e especial. Rafael confessou, e Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Ele sabia. O tempo todo ele sabia do seu segredo. Ela se levantou bruscamente do sofá, a sensação de traição atingindo-a como um soco no estômago. Você ouviu e não me contou? Esse tempo todo você sabia do meu segredo mais íntimo e fingiu que não sabia? Marina disse, e sua voz estava trêmula de raiva e mágoa. Rafael se levantou também, tentando se aproximar dela, mas Marina deu um passo para trás. Marina, me escuta, sim, eu ouvi. E sim, aquilo despertou algo em mim. Mas não é o que você está pensando. Rafael disse desesperadamente, mas Marina balançou a cabeça, as lágrimas começando a queimar seus olhos. Não é? Então o que é, Rafael? Você me quer porque sou virgem? Sou algum tipo de troféu para você? A última virgem de 28 anos que você pode conquistar? Marina disparou, e cada palavra saía carregada de dor. Rafael pareceu receber cada acusação como um golpe físico, mas ele não recuou. Não, droga, Marina, não é nada disso. Sim, saber que você é virgem me afetou, mas não da forma que você está pensando. Me afetou porque revelou quem você realmente é. Uma mulher que valoriza a si mesma, que não se entrega por pressão social, que espera por uma conexão real. Me afetou porque eu percebi que eu queria ser aquele homem para você. Não só o primeiro, mas o único. O homem que te faria sentir tudo o que você merece sentir. Rafael praticamente gritou, sua voz carregada de emoção. Marina virou o rosto, tentando esconder as lágrimas que agora corriam livremente. Como eu posso acreditar nisso? Como eu sei que você não está apenas fascinado pela ideia de mim, pela fantasia, e não por quem eu realmente sou. Rafael caminhou até ela e segurou seus ombros, virando-a para encará-lo. Olha para mim, Marina. Me diz que você não vê que eu estou apaixonado por você. Eu te quero, sim. Te desejo de uma forma que me assusta. Mas eu também te amo. Eu amo como você morde o lábio quando está concentrada. Eu amo como você se preocupa com todo mundo ao seu redor. Eu amo sua risada, sua inteligência, sua bondade. Eu amo quem você é, Marina. A virgindade é apenas parte de você, não é tudo que você é. Marina soluçou, sua resistência começando a derreter diante da intensidade da declaração dele.
Mas ainda havia medo, ainda havia dúvida. Rafael, eu não sei se consigo fazer isso. Você é tão experiente, já teve tantas mulheres, e eu não sei nada sobre isso. E se eu não for suficiente? E se você se cansar de mim depois que... Para. Rafael interrompeu, puxando-a para mais perto e segurando seu rosto com as duas mãos, forçando-a a encará-lo. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. E eu não vou me cansar de você. Aquelas outras mulheres não significaram nada para mim. Eram apenas corpos, conexões vazias que não enchiam o vazio dentro de mim. Mas você, Marina, você preenche cada espaço vazio que eu nem sabia que existia. Marina queria acreditar. Deus, como ela queria acreditar. Mas o medo era muito grande. Eu preciso de tempo, Rafael. Eu preciso pensar sobre tudo isso. Você guardou esse segredo de mim? Você foi possessivo demais com o Lucas e agora está me dizendo que me ama. É demais para processar. Rafael fechou os olhos, claramente lutando contra o desejo de argumentar, de convencê-la a ficar. Mas então ele assentiu lentamente. Tudo bem, eu entendo. Quanto tempo você precisa? Eu não sei. Só preciso de espaço para pensar. Marina disse, se afastando dele e caminhando em direção à porta. Antes de sair, ela se virou para olhá-lo uma última vez. Rafael estava parado no meio do escritório, com uma expressão de dor tão profunda que quase a fez voltar correndo para seus braços. Mas ela precisava fazer aquilo. Precisava ter certeza. Marina passou os próximos dias em uma espécie de piloto automático. Ela fazia seu trabalho mecanicamente, conversava com os colegas quando necessário, mas seu coração estava pesado e sua mente não parava de voltar para Rafael. Ela tinha pedido uma transferência temporária para outro departamento, alegando que precisava de novos desafios profissionais. Na verdade, ela só precisava de distância para pensar com clareza, sem a presença avassaladora de Rafael, confundindo seus sentimentos. O pedido foi aprovado rapidamente e Marina se viu trabalhando no 12º andar, longe do financeiro, longe de Rafael. Rafael respeitou o espaço dela, mas estava sofrendo de uma forma que nunca imaginou ser possível. Ele mal dormia à noite, revirando-se na cama pensando nela. Mal comia, a comida não tinha gosto sem ter Marina para compartilhar. O trabalho, que sempre tinha sido seu refúgio, agora parecia sem sentido. Ele se pegava olhando para o telefone centenas de vezes por dia, digitando mensagens que nunca enviava. Ele queria respeitar o pedido dela, mas cada dia longe de Marina era uma tortura. Rafael finalmente entendeu o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre amar alguém de verdade. Não era apenas desejo, não era apenas obsessão. Era sentir que uma parte essencial de você estava faltando quando a pessoa não estava por perto. Júlia notou a mudança em Marina imediatamente. Sua amiga estava mais quieta, mais distante, e havia uma tristeza nos olhos dela que não desaparecia. Numa tarde de quinta-feira, Júlia decidiu que já era o suficiente. Ela arrastou Marina para um café depois do trabalho e sentou-se na frente dela com os braços cruzados e uma expressão determinada no rosto. Tá, chega. Você vai me contar o que está acontecendo. E não me venha com essa história de que está tudo bem, porque eu te conheço há tempo demais para acreditar nisso. Júlia disse firmemente. Marina mexeu distraída no café na sua frente, tentando encontrar as palavras certas. Eu estou confusa, Ju. Muito confusa. Marina finalmente admitiu e sua voz estava cansada. Júlia pegou a mão da amiga sobre a mesa, incentivando-a a continuar. Marina encheu os pulmões de coragem e começou a contar tudo. Sobre Rafael ouvindo seu desabafo, sobre o relacionamento que tinham desenvolvido, sobre a declaração dele, sobre seus medos. Marina, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama ele? Júlia perguntou diretamente. E Marina sentiu os olhos arderem. Essa era a pergunta que ela tinha evitado responder para si mesma, mas agora não tinha mais como fugir. Sim, eu amo. Tanto que dói. Marina confessou e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Júlia apertou sua mão com carinho. Então por que você está fugindo? Por que não dá uma chance para vocês serem felizes? Júlia questionou suavemente.
Marina limpou as lágrimas e soltou uma risada sem humor. Porque eu tenho medo, Ju. Medo de não ser suficiente para ele. Medo de me entregar completamente e depois ser destruída se ele me deixar. Rafael é tão intenso, tão avassalador. E eu sou apenas eu. Simples, inexperiente, comum. Marina explicou, e havia tanta insegurança em sua voz que partiu o coração de Júlia. Marina, você não é nada disso. E se Rafael te ama do jeito que você disse que ele te ama, então ele vê o que eu vejo. Uma mulher incrível, forte, linda por dentro e por fora. Para de se sabotar e vai atrás da sua felicidade, Júlia disse com firmeza. Enquanto Marina lutava com seus sentimentos, Rafael enfrentava seus próprios demônios. Ele tinha tentado se manter afastado, tinha tentado dar o espaço que Marina pediu, mas estava ficando cada vez mais difícil. E então Lucas começou a aparecer perto do novo departamento de Marina. Rafael descobriu por acaso, quando foi até aquele andar para uma reunião, e viu Lucas conversando com Marina perto da máquina de café. Eles estavam rindo de alguma coisa, e Marina parecia relaxada de uma forma que ela não ficava há dias. Algo dentro de Rafael se partiu ao ver aquela cena. Ele não conseguiu se controlar. Rafael marchou pelo corredor com passos firmes, e quando chegou perto deles, sua presença fez Marina e Lucas se virarem surpresos. O olhar que Rafael deu para Lucas era puro veneno, e o homem mais jovem teve a decência de parecer desconfortável. Senhor Mendes, você não tem trabalho para fazer? Ou preciso rever sua posição na empresa? Rafael disse com uma voz gelada que não admitia discussão. Lucas murmurou uma desculpa e saiu rapidamente, deixando Rafael e Marina sozinhos. Marina olhou para Rafael com uma mistura de frustração e algo mais que ele não conseguiu identificar. Rafael, o que você está fazendo? Eu pedi espaço. Ela disse, mas sua voz não tinha a firmeza de antes. Havia um cansaço nela, uma saudade que espelhava o que Rafael sentia. Ele deu um passo em direção a ela, as mãos tremendo com a vontade de tocá-la. Eu sei. E eu tentei, Marina. Eu realmente tentei te dar espaço. Mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar longe de você. Não aguento ver você com ele. Não aguento dormir sozinho sabendo que você também está sozinha, quando podíamos estar juntos. Rafael disse, e sua voz estava carregada de desespero. Marina sentiu uma onda quente percorrer seu corpo, sua resolução começando a fraquejar. Rafael, eu ainda tenho medo. Nada mudou. Ela sussurrou, mas já não soava tão convincente. Rafael se aproximou mais, seu olhar penetrante fixo no dela, com uma necessidade que a deixou sem ar. Então vem comigo. Agora. Deixa eu te mostrar que você não precisa ter medo. Deixa eu te provar que eu te amo de verdade, que eu te quero de verdade. Não por você ser virgem, mas por você ser você. Rafael implorou, estendendo a mão para ela. Marina olhou para aquela mão estendida, e todas as suas defesas desmoronaram. Ela tinha saudade dele, saudade dos braços dele, do sorriso dele, da forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina pegou a mão dele, e Rafael soltou um suspiro de alívio tão profundo que ela percebeu o quanto ele tinha sofrido também. Ele entrelaçou os dedos nos dela e a puxou para o elevador. Eles não falaram nada durante a descida, apenas ficaram de mãos dadas, as emoções pulsando entre eles como eletricidade. Rafael a levou até o estacionamento e abriu a porta do carro para ela. Ele dirigiu em silêncio até sua cobertura e Marina não questionou. Ela sabia que eles precisavam daquela conversa longe dos olhares curiosos da empresa. Quando entraram na cobertura, Rafael finalmente a puxou para seus braços, abraçando-a com tanta força como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele a soltasse. Marina enterrou o rosto no peito dele, respirando o perfume que tinha sentido tanta falta. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, se reconectando. Marina, eu te amo tanto que dói, e eu sei que você tem medo, mas eu prometo, eu juro por tudo que é sagrado, que eu nunca vou te machucar. Eu vou te respeitar, vou esperar o tempo que você precisar, mas por favor não me deixa.
Não se afasta de mim de novo. Eu não sei se consigo sobreviver a isso outra vez. Rafael disse contra o cabelo dela, sua voz embargada. Marina se afastou o suficiente para encará-lo e viu lágrimas que ele não tentou esconder. Eu também te amo, Rafael. E eu não quero mais fugir. Eu quero ficar. Eu quero tentar. Marina finalmente admitiu, e foi como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros dos dois. Rafael sorriu, aquele sorriso lindo que ela tanto amava, e beijou sua testa com uma ternura infinita. Marina acordou na manhã seguinte sentindo-se diferente. Mais leve, mais feliz, mais completa. Ela e Rafael tinham passado a noite anterior conversando, rindo, se reconectando de uma forma que ia muito além do físico. Eles tinham adormecido abraçados no sofá da cobertura, e quando Marina abriu os olhos, Rafael estava olhando para ela com aquele olhar cheio de amor que fazia seu coração derreter. Durante os dias seguintes, eles retomaram o relacionamento, mas agora sem segredos, sem medos não ditos. Marina voltou para seu departamento original e eles pararam de esconder o que sentiam um pelo outro. As pessoas na empresa comentaram, claro, mas Rafael deixou muito claro que qualquer fofoca maldosa seria tratada com seriedade. Marina era a mulher dele, e ele não toleraria desrespeito. Uma semana depois, Rafael chamou Marina em seu escritório no final do expediente. Quando ela entrou, ele estava nervoso de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Ele ajeitava a gravata repetidamente, esfregava as palmas das mãos nas calças, e havia um rubor em suas bochechas que era absolutamente adorável. Rafael, você está bem? Parece nervoso, Marina perguntou, se aproximando dele com preocupação. Rafael pegou as mãos dela e a puxou para mais perto, procurando os olhos dela com uma necessidade que fez Marina sentir borboletas no estômago. Marina, eu sei que a gente voltou há pouco tempo, mas eu preciso te perguntar uma coisa. E você pode dizer não, está bem? Sem pressão nenhuma. Rafael começou e Marina assentiu curiosa. Ele inspirou profundamente antes de continuar. Eu quero que você venha para minha casa hoje à noite. Eu quero preparar algo especial para você. E se você estiver pronta, se você sentir que é o momento certo, eu quero ser aquele homem que você esperou tanto tempo. Eu quero que sua primeira vez seja exatamente como você sempre sonhou. Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela tinha pensado sobre isso, claro que tinha. Nas noites em que ficava sozinha, imaginando como seria se entregar para Rafael, como seria finalmente deixar aquele medo ir embora e apenas sentir. E agora, olhando nos olhos dele e vendo todo aquele amor e cuidado, Marina soube que estava pronta. Ela tinha encontrado o homem certo. Sim, eu quero isso. Eu quero você. Marina sussurrou e viu o alívio e o desejo tomarem conta da expressão de Rafael. Ele a beijou ali mesmo, um beijo profundo e promissor que deixou ambos sem ar. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela, tentando controlar a respiração. Vai para casa, se arruma e eu passo para te buscar às 8. E Marina, use algo bonito. Eu quero que essa noite seja perfeita para você. Rafael disse contra os lábios dela. Marina assentiu, mal conseguindo conter a ansiedade e o nervosismo que começavam a crescer dentro dela. Marina passou horas se preparando. Ela tomou um banho demorado, passou o creme hidratante com cheiro de flores em cada centímetro da pele, fez as unhas, caprichou na maquiagem. Ela escolheu um vestido verde escuro que Rafael tinha comentado que amava nela. E por baixo, uma lingerie delicada de renda branca que tinha comprado especialmente para aquela ocasião. Quando olhou no espelho, Marina mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Havia uma confiança nova ali, uma aceitação de que ela estava prestes a dar um passo importante na sua vida e estava fazendo isso pelos motivos certos, com a pessoa certa. Quando Rafael chegou para buscá-la, a forma como ele olhou para ela fez Marina se sentir a mulher mais bonita do mundo. Ele não disse nada por longos segundos, apenas a observou com aquele olhar faminto que ela já conhecia bem. Então, ele se aproximou, pegou a mão dela e a levou até os lábios, beijando delicadamente seus dedos. Você está absolutamente deslumbrante.
Como eu tive tanta sorte, Rafael murmurou, e Marina sorriu, sentindo as borboletas no estômago dançarem freneticamente. O caminho até a cobertura foi feito em um silêncio confortável. As mãos deles entrelaçadas, o ar carregado de antecipação. Quando Marina entrou na cobertura, ela ficou sem palavras. Rafael tinha transformado o lugar em algo saído de um conto de fadas. Havia pétalas de rosas vermelhas espalhadas pelo chão, velas aromáticas iluminando cada canto, música suave tocando ao fundo. A mesa de jantar estava posta para 2, com pratos cobertos e uma garrafa de champanhe esperando. Mas o que mais tocou Marina foi o cuidado evidente em cada detalhe. Rafael tinha pensado em tudo para fazer aquela noite especial para ela. Rafael, isso está lindo. Você fez tudo isso para mim? Marina perguntou emocionada, sentindo os olhos arderem. Rafael sorriu e a puxou para mais perto, envolvendo-a pela cintura. Eu faria qualquer coisa por você. Você merece ser tratada como a princesa que você é, ele disse, beijando sua testa com ternura. Eles jantaram sem pressa, conversando sobre tudo e nada, rindo, se olhando com aquela intimidade que só 2 pessoas apaixonadas compartilham. Rafael serviu champanhe e Marina bebeu um pouco para acalmar os nervos que começavam a aparecer agora que o momento se aproximava. Depois do jantar, Rafael estendeu a mão para ela. Vem comigo. Ele a guiou até o quarto e Marina sentiu uma onda de ansiedade quando viu que ele tinha preparado aquele ambiente também. Mais velas, mais pétalas de rosas, lençóis de seda limpos na cama enorme. Rafael se virou para ela, segurando seu rosto com as 2 mãos e mergulhando profundamente em seus olhos. Marina, a qualquer momento, se você quiser parar, se você se sentir desconfortável, você me diz e a gente para. Sem perguntas, sem julgamentos. Essa noite é sobre você, sobre te fazer sentir amada e desejada, entendeu? Rafael disse seriamente, e Marina assentiu, tocada pela preocupação dele. Ela se inclinou e o beijou. Um beijo que rapidamente se aprofundou. Toda a tensão sexual que tinha se acumulado entre eles, finalmente encontrando uma saída. Rafael a puxou para mais perto, suas mãos explorando as curvas do corpo dela por cima do vestido, mas sempre com cuidado, sempre prestando atenção nas reações dela. Marina sentia seu corpo responder de formas que ela nunca tinha experimentado, um calor se espalhando por cada terminação nervosa. Quando Rafael começou a descer beijos pelo pescoço dela, Marina deixou escapar um gemido baixo que fez algo dentro dele se acender. Você é tão linda, tão perfeita, Rafael murmurou contra a pele dela, suas mãos trabalhando no zíper do vestido. O tecido deslizou pelo corpo de Marina e caiu no chão, e Rafael se afastou para admirá-la. Marina estava ali, vulnerável na lingerie delicada, e por um momento, o velho medo tentou voltar. Mas então ela viu como Rafael olhava para ela, como se ela fosse uma obra de arte, e o medo desapareceu. Não esconde de mim. Você é perfeita. Rafael disse, e havia tanta reverência na voz dele que Marina sentiu lágrimas de emoção. Ele a pegou no colo com facilidade e a deitou suavemente na cama, cobrindo o corpo dela com o dele, mas sempre cuidadoso para não esmagá-la. As mãos dele exploravam cada curva, cada centímetro de pele, despertando sensações que Marina nunca tinha imaginado. E quando finalmente eles se tornaram um, Rafael foi tão cuidadoso, tão paciente, sussurrando palavras de amor e encorajamento, que a dor inicial rapidamente deu lugar ao prazer. Marina se entregou completamente, deixando Rafael guiá-la através de uma experiência que superou todos os seus sonhos. Não foi apenas físico, foi uma conexão emocional tão profunda que ela sentiu como se suas almas tivessem se fundido. E quando finalmente atingiram o clímax juntos, Marina entendeu que tinha valido a pena esperar. Tinha valido cada segundo, porque ela tinha encontrado o homem certo, o único homem que poderia ter feito aquilo ser tão perfeito. Depois, eles ficaram deitados juntos, corpos entrelaçados, suor resfriando na pele. Rafael a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, beijando seu cabelo, sussurrando o quanto a amava. Marina nunca tinha se sentido tão completa, tão amada,
tão certa de uma decisão. Obrigada. Marina sussurrou contra o peito dele. Rafael olhou para ela confuso. Obrigada por quê? Ele perguntou suavemente. Marina sorriu, seus dedos traçando padrões invisíveis no peito musculoso dele. Por ter sido você, por ter feito isso ser tão perfeito, por me amar do jeito que você me ama, ela explicou. E Rafael sentiu uma emoção intensa apertar seu peito. Ele a virou para que pudessem ficar frente a frente e encarou-a profundamente. Eu que agradeço por você ter me escolhido, por ter confiado em mim. Você é minha, Marina, minha para sempre, Rafael disse, e selou aquela promessa com um beijo. 3 meses haviam se passado desde aquela noite mágica, e Marina não poderia estar mais feliz. Sua vida tinha se transformado completamente, e ela finalmente entendia o que significava estar verdadeiramente apaixonada e ser correspondida. Rafael era tudo o que ela sempre sonhou e mais. Ele era atencioso, carinhoso, apaixonado, e fazia questão de demonstrar seu amor por ela todos os dias. Mas agora chegava o momento que Marina temia um pouco. Eles tinham decidido assumir publicamente o relacionamento na empresa, e ela sabia que isso traria comentários, olhares, julgamentos. Na manhã de segunda-feira, Marina e Rafael entraram juntos no prédio da empresa pela primeira vez. Ele segurava a mão dela com firmeza, e quando os funcionários começaram a notar, as conversas pararam, as cabeças se viraram, os sussurros começaram. Marina sentiu o estômago se revirar de nervosismo, mas Rafael apertou sua mão e olhou para ela com um sorriso encorajador. Ignora eles. O único que importa é o que a gente sente um pelo outro. Ele sussurrou no ouvido dela antes de se despedir com um beijo suave na bochecha. Marina entrou no elevador sozinha e imediatamente foi bombardeada com olhares curiosos das outras pessoas. Ela manteve a cabeça erguida, recusando-se a parecer envergonhada pelo relacionamento. Quando chegou ao seu departamento, Júlia estava esperando com um sorriso enorme no rosto. Finalmente vocês assumiram. Eu estou tão feliz por você, Mari. Você está radiante, sabia? Júlia disse abraçando a amiga. Marina sorriu, sentindo um pouco da tensão deixar seus ombros. Pelo menos, ela tinha Júlia ao seu lado. Mas nem tudo eram flores. Durante a semana, Marina escutou alguns comentários maldosos pelos corredores. Pessoas insinuando que ela tinha usado o corpo para conseguir privilégios, que ela era apenas mais uma conquista de Rafael, que o relacionamento não duraria. Cada comentário doía, mas Marina tentava não deixar transparecer. Rafael, por outro lado, não estava disposto a tolerar nenhum tipo de desrespeito. Numa quinta-feira à tarde, ele convocou uma reunião geral com todos os funcionários. Marina não fazia ideia do que ele pretendia fazer, e estava nervosa quando entrou no auditório junto com os outros. Rafael subiu no palco e sua presença imponente fez o silêncio tomar conta do ambiente. Ele olhou para a multidão de funcionários com aquela expressão séria que todos conheciam bem. Bom dia a todos. Eu convoquei essa reunião porque preciso deixar algumas coisas muito claras. Como muitos de vocês já sabem, eu estou em um relacionamento sério com Marina Costa, do departamento financeiro. Rafael começou, e Marina sentiu centenas de olhos se voltarem para ela. Ela quis afundar na cadeira, mas se forçou a manter a cabeça erguida. Rafael continuou, sua voz firme e clara. Marina não é apenas minha namorada. Ela é a mulher mais importante da minha vida. E eu não vou tolerar nenhum tipo de comentário desrespeitoso ou insinuação maldosa sobre ela ou sobre nosso relacionamento. Qualquer funcionário que for pego espalhando fofocas ou fazendo comentários inadequados será advertido formalmente e, em casos de reincidência, demitido, está claro? O silêncio que se seguiu era absoluto. Ninguém ousou sequer respirar alto. Rafael, então, suavizou a expressão e olhou diretamente para Marina, e o amor em seus olhos era inegável para qualquer um que estivesse observando. Marina é uma profissional excepcional, e qualquer promoção ou reconhecimento que ela receber será baseado puramente no mérito e na dedicação dela. Ela não precisa de mim para subir na carreira, porque ela é talentosa o suficiente para fazer isso sozinha.
mas ela tem meu apoio, assim como eu espero que todos vocês apoiem uns aos outros nesta empresa. É isso. Podem voltar ao trabalho. Marina estava emocionada e ao mesmo tempo mortificada. Rafael tinha praticamente declarado seu amor por ela na frente de toda a empresa. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a sair, muitos se aproximaram de Marina para cumprimentá-la ou expressar apoio genuíno. Ela percebeu que talvez os comentários maldosos viessem apenas de uma minoria e que a maioria das pessoas realmente se importava. Algumas semanas depois, Rafael chamou Marina em seu escritório. Quando ela entrou, havia uma pasta sobre a mesa e Rafael estava sorrindo daquele jeito, que sempre significava que ele tinha alguma surpresa preparada. Marina, senta aqui comigo. Rafael pediu, indicando a cadeira ao lado dele. Marina se sentou curiosa e Rafael abriu a pasta, revelando alguns documentos. Eu e o conselho revisamos seu trabalho dos últimos 3 anos e chegamos a uma conclusão unânime. Você vai ser promovida a diretora do departamento financeiro. Marina ficou boquiaberta. O quê? Rafael, eu não posso aceitar isso. As pessoas vão pensar que é por causa do nosso relacionamento. Ela protestou, mas Rafael balançou a cabeça. Marina, essa decisão foi tomada pelo conselho inteiro, não só por mim. Seus números são impecáveis, suas análises são sempre precisas e você tem habilidades de liderança naturais. Você merece essa promoção e eu não vou deixar que nosso relacionamento te impeça de crescer profissionalmente. Além disso, isso já estava sendo considerado antes mesmo de eu ouvir aquela conversa sua meses atrás. Rafael explicou pegando a mão dela. Marina sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Ela tinha trabalhado tanto e finalmente estava sendo reconhecida. Mas nem tudo seria fácil. Lucas Mendes, que tinha ficado mais quieto nas últimas semanas, decidiu causar um último problema. Ele espalhou um boato maldoso de que Marina só tinha conseguido a promoção porque estava dormindo com o CEO e que ela não tinha nenhuma qualificação real para o cargo. O boato chegou aos ouvidos de Rafael e sua reação foi imediata e definitiva. Rafael convocou Lucas ao seu escritório e quando o homem entrou com aquele sorriso arrogante, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Marina estava lá também, a pedido de Rafael, embora ela não soubesse o motivo. Senhor Mendes, sente-se, Rafael ordenou friamente. Lucas se sentou e sua expressão mudou quando viu a seriedade no rosto do CEO. Rafael deslizou um envelope pela mesa. Essa é sua carta de demissão. Você está sendo dispensado imediatamente por conduta inadequada e por espalhar informações falsas e difamatórias sobre uma superior sua. Lucas empalideceu. Senhor Almeida, eu não sei do que o senhor está falando. Eu nunca... Ele começou, mas Rafael o interrompeu com um gesto de mão. Não insulte minha inteligência. Eu tenho testemunhas e evidências de que você espalhou boatos sobre a promoção de Marina. Você pensou que poderia desrespeitá-la sem consequências, porque estava com ciúmes de não ter conseguido conquistá-la. Mas você errou, Mendes. Marina é diretora agora, e é uma das profissionais mais competentes que essa empresa já teve. Você, por outro lado, é dispensável. Segurança vai escoltá-lo até sua mesa para você recolher seus pertences. Está dispensado. Rafael disse com uma frieza que não deixava espaço para argumentos. Lucas saiu do escritório derrotado, e Marina finalmente entendeu por que Rafael tinha insistido que ela estivesse presente. Ele queria que ela visse que ele não toleraria desrespeito contra ela, não importava de quem viesse. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Marina. Ela se destacou no novo cargo, provando para todos que merecia estar ali. Rafael continuou sendo o namorado mais atencioso e apaixonado que ela poderia desejar. Eles viajaram juntos, conheceram as famílias um do outro, construíram uma vida a dois que era tudo que Marina sempre sonhou. E então, numa noite de sexta-feira, 6 meses depois daquela primeira vez, Rafael levou Marina para jantar no mesmo restaurante elegante onde tinham tido o primeiro encontro. Marina notou que ele estava nervoso, mexendo no colarinho da camisa, evitando olhar diretamente para ela. Ela estava prestes a perguntar o que estava errado quando Rafael se levantou da cadeira
e, para choque absoluto dela, se ajoelhou ao lado da mesa. Marina, desde o dia em que ouvi você falando sobre esperar pelo homem certo, eu soube que queria ser esse homem. E você me deu a honra de ser não apenas seu primeiro, mas seu único. Esses meses ao seu lado foram os melhores da minha vida. Você me ensinou o que é amar de verdade, o que é querer construir um futuro com alguém. Você é minha melhor amiga, minha amante, minha parceira em tudo. E eu não quero passar um único dia da minha vida sem você ao meu lado, Rafael disse, e sua voz estava embargada de emoção. Ele abriu uma caixinha de veludo revelando um anel de diamante absolutamente deslumbrante. Marina Costa, você aceita casar comigo? Marina estava chorando tanto que mal conseguia ver o anel. Seu coração estava tão cheio de amor que parecia que ia explodir. Ela olhou para aquele homem incrível ajoelhado na frente dela. Aquele homem que tinha esperado por ela, que a amava com cada fibra do seu ser, que tinha feito sua primeira vez ser perfeita e todas as outras vezes, desde então, serem igualmente especiais. Sim, sim, 1000 vezes sim, Marina exclamou, e Rafael se levantou rapidamente, colocando o anel no dedo dela e a puxando para um beijo apaixonado. O restaurante inteiro aplaudiu, mas para eles não havia mais ninguém no mundo. Eram apenas eles dois, seu amor, e o futuro brilhante que os esperava. Marina tinha esperado 28 anos pelo homem certo, e a espera tinha valido cada segundo, porque agora ela tinha Rafael, e ele tinha ela, e eles tinham o para sempre. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.